Vamos citar aqui alguns exemplos de equações de recorrência que são típicos. A gente vai geralmente, vamos assumir aqui todos os casos em que o caso base é igual a 1 e eu vou então encontrar aqui algumas situações em que a equação de recorrência tem um certo formato. Então, vamos começar por essa equação aqui. Então, como é que a gente detecta e explica essa equação de recorrência em particular, as equações de recorrência em geral? Nós temos uma parte aqui que tem a ver com a chamada recursiva e uma parte que tem a ver com o número de operações já realizadas. Então, o que a equação de recorrência nos diz é que para quando eu tenho um problema de tamanho n, com n elementos, eu realizo c operações e então faltam agora n menos 1 elementos para serem ainda processados. É isso que essa equação está dizendo. Então, como é que a gente resolve ela? Vamos lá. Então, a forma como nós temos utilizado é expandir. Então, eu tenho c elementos, mais, na próxima chamada, o número de operações aqui não depende de n. Então, simplesmente, ele faz novamente c operações e agora diminui em 1. Então, fica c menos 2. Vamos fazer isso na sequência. Então, por exemplo, c mais c mais c mais f de n menos 3. Já deu para perceber aqui que se eu quiser calcular a késima chamada, a gente tem que relacionar o número de coisas que já foram feitas, número de operações já realizadas até aquela chamada, com o quanto falta para resolver o problema. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte cenário. Eu tenho 3c mais f de n menos 3, certo? Vou até apagar aqui, que na verdade isso aqui é o anterior. Então, se eu quiser fazer genericamente essa conta, eu sempre vou ter um cenário em que eu tenho k vezes c mais fn menos k. E agora, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso fazendo com que isso aqui chegue no caso base. Nesse cenário, a gente tem n menos k igual a 1, k é igual a n menos 1, para poder substituir. Então, a função f de n vai ser igual a n menos 1 vezes c mais f de 1. E então, a gente consegue substituir. Vai ficar cn menos c mais 1. Então, essa aqui é a forma fechada. Vou colocar aqui embaixo. A gente encontra aqui a forma fechada. Cn menos c mais 1. Esse tipo de função a gente conhece por linear, porque o número de operações é proporcional ao tamanho do problema n. Então, quando você se deparar com algum tipo de equação de recorrência, em que se executa um número constante de operações, seguido de uma chamada para uma função que diminui no número constante de elementos, por 2, por exemplo, provavelmente esse algoritmo é linear. Vamos para o segundo exemplo. Temos aqui um outro exemplo. Reparem que aqui eu mudei um pouquinho, né? Eu tenho também uma redução por uma constante. Nesse caso eu coloquei a constante como sendo 2, mas poderia ser 1 também. E, só que do lado de fora, ao invés de C operações, eu tenho N operações. Então, como é que a gente escreve isso? Né? Como é que a gente resolve isso? Deixa eu trocar aqui para 1. E aí, isso é uma coisa comum. Às vezes a gente, por exemplo, tem uma redução por 2, mas não consegue resolver com 2. Se você quiser, você pode usar um limite superior, então, e resolver para ele. Tá? Eu vou fazer isso então. Vou fazer aqui, ó, dizer que isso aqui, esse tipo de equação, ela é menor, então, do que Cn
mais f de n menos 2, menos 1. Então eu vou usar esse cenário aqui, que é um limite superior, quer dizer, eu estou sendo mais pessimista ainda. Então vamos lá. Então fica Cn mais f de n menos 1. Não estou sendo tão exato, mas estou conseguindo resolver aqui a equação de alguma maneira. Então o que vai acontecer? Eu tenho Cn mais, na próxima iteração, Cn menos 1 mais f de n menos 1, menos 2. Agora. Então eu tenho essa sequência. Agora, C de n. Eu poderia ter feito com n menos 2 também, mas depois eu faço para mostrar para vocês. C de n menos 1 mais C de n menos, vezes n menos 2 mais n menos 3. Já deu para perceber aqui que eu tenho uma sequência. Eu não consigo somar, eu não consigo multiplicar simplesmente, porque o n vai mudando ao longo do tempo, mas eu consigo fazer um somatório aqui. Então isso aqui é um somatório variando de 0 até k menos 1, de c vezes n menos i, mais f de n menos k. Repare que eu preferi aqui usar o k para o valor maior e subtrair 1 aqui nesse elemento. Bom, então aqui a gente já tem a equação genérica, falta resolver. Como é que a gente resolve? Quando isso aqui vai para 1, então n menos k é igual a 1, k é igual a n menos 1. E agora então a gente substitui, então vai ficar um somatório de i igual a 0 até n menos 1 menos 1, de c vezes n menos i, mais f de 1. Bom, isso aqui a gente já viu algo muito parecido. Se você assistiu o vídeo que faz a análise do Bubble Sort, a gente já está no caminho aqui, né? Então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente vem para cá. Então, f de n vai ser igual a c vezes o somatório de i igual a 0 até n menos 2, de n menos i, mais 1. E agora a gente já sabe resolver isso, né? Essa aqui é uma PA, uma soma de PA. Então eu tenho C vezes, e aí eu tenho aquela equação, né? Que eu tenho o número de termos, que nesse caso é n menos 1. Então de 0 até n menos 2. Vezes o primeiro termo, que é n, mais o último termo. O último termo é n menos n, então cancela, mais 2. Então vai ficar, então aqui vai ficar n menos 2, vai ficar mais 2. Então é exatamente isso aqui que a gente tem. Mais 1. E agora então fazendo as contas, né? A gente tem aqui distribuindo n ao quadrado, mais 2n. Então, vamos colocando aqui n ao quadrado, mais 2n. Aí eu vou ter um menos 1n, então, menos n. E aí menos com menos aqui, menos 2. Dividido por 2, mais 1. E aí eu vou fechar aqui e vou levar a gente lá para cima, né? Para a equação final. Então, desculpem aí a desorganização, mas é a forma fechada. Então, a gente tirando aqui, né, 2n menos n dá n menos 2. Então é c vezes n ao quadrado mais n menos 2 mais 1. Então essa aqui é uma equação quadrática.
em geral, equações quadráticas, elas têm n elementos aqui do lado de fora, e só que para cada n elementos que eu processo, eu ainda preciso, eu reduzo o problema numa unidade fixa, aqui menos 2. Nesse caso, né, a equação aqui que eu calculei mesmo foi essa, tá? De n menos 1. A n menos 2 ia dividir isso aqui por 4, basicamente. Porque eu tenho, ao invés de ir 1 em 1, aqui eu ia de 2 em 2. Então divide por 2. Mas é isso que a gente pode fazer numa segunda oportunidade.